Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje estaremos dando continuidade ao nosso conteúdo de física, tá? Matéria da prova que vai cair na avaliação, ok? Como semana que vem será feriado, eu vou adiantar logo esse conteúdo, que hoje vai trabalhar um pouquinho sobre forças, tá? Força resultante. E vai cair na prova as leis de Newton, que nós já vimos na aula passada. Hoje eu até ia fazer correção, mas eu vou deixar para a aula seguinte. Mesmo que semana que vem seja feriado, eu coloco no grupo da escola uma correção das atividades todas, tá? Para ficar aí como revisão para a prova, ok? Pode deixar que não vai ficar nenhum exercício sem corrigir. Mas para adiantar, para ganhar tempo hoje, eu já vou colocar esse conteúdo que eu cobrei na prova, tá? Que é sobre força resultante. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre ele. Então, vamos lá. Eu tirei o print aí de umas páginas desse livro, que é um livro muito bom, muito bem explicado, tem imagens, não é para vocês, é para vocês assistirem o vídeo, tá, gente? E aí, na hora de vocês responderem as questões, ou vocês tiram print, na hora do que o vídeo passar, vocês podem tirar print da página para conseguir responder as questões, tá? Mas eu acredito que vocês não terão dificuldade, não. E na prova, vocês receberão o texto, tá? Explicativo, direitinho. Ok? Então, vamos lá. No dia da prova, vou ver se eu posto também esses vídeos das aulas no grupo do WhatsApp também, para facilitar o pessoal. Então, vamos lá. Então, força. O que é força? Força é a grandeza da física capaz de variar a velocidade de um corpo ou deformá-lo, tá? Então, por exemplo, força, quando eu empurro uma cadeira, tá? Eu altero a velocidade, né? De acordo com o meu impulso que eu dou, com a força que eu vou colocar ali naquele objeto, eu posso atirá-lo à distância, né? Eu também posso deformá-lo. Se eu pegar uma latinha de refrigerante, por exemplo, jogar no chão, pisar em cima, através da minha força, eu vou deformar, tá? Então, essa é a definição de força. Vamos dar continuidade. Direção e sentido. Grandezas escalares, aquelas que podem ser definidas apenas pelo seu valor e a sua unidade, tá? Então, a grandeza escalar são os valores. Quando eu faço a minha continha, eu coloco lá o valor e a unidade. Por exemplo, se eu estou calculando massa, eu vou botar o valor e depois eu vou botar kg, né? Ou grama, gzinho de grama, não é isso? Então, grandeza escalar é isso. Grandeza vetorial são aqueles que podem ser especificadas apenas por seus valores e unidades. Para defini-las, é necessário saber também a direção e o sentido. Direção e sentido são informações que se completam, tá? Então, vamos lá e ver essa fotinha do lado aí, ó. A pessoa está perguntando, ó, para lá ou para cá? Então, na grandeza vetorial, a gente vai utilizar as setas, tá? Essas setinhas que são chamadas aqui, ó, de vetor, tá vendo? Tá escrito aqui, ó, vetor. Vetor é um segmento de reta orientado. Através do vetor, a gente vai conseguir saber a direção e o sentido, tá, gente? Então, vamos lá, peraí. Ó, exemplo aí dessa, deixa eu apagar isso aqui, da figura ao lado aí, ó. Na figura ao lado, as duas personagens apontam para a mesma direção, que é horizontal, porém sentidos opostos. Então, quando eu falo direção, peraí, deixa eu subir a imagem aqui. Quando eu falo direção, ó, direção vai ser vertical ou horizontal, certo? Então, a direção sempre vai ser vertical. E o sentido? Sentido ou vai ser direita, né? Ou esquerda, tá, gente? Então, direção vertical, ó. Toda vez que falar direção, vai ser vertical ou horizontal. Toda vez que falar sentido, ou vai ser para a direita ou para a esquerda, tá?
Então, na verdade, o que vai mostrar a gente num probleminha, né? Por exemplo, se tem uma imagem de alguém chutando a bola, como tem a foto aí em cima aí do jogador de futebol, né? Vai estar mostrando uma seta para onde essa bola foi, tá? Então, se a seta aparecer vertical ou horizontal, está dizendo a direção. Se aparecer para direita ou esquerda, está me dizendo o sentido. Entendeu, gente, a diferença de direção e sentido? Então, direção, vertical, horizontal. Sentido, direita ou para esquerda. E quem vai representar isso é o vetor, que são essas retas, tá? Tipo umas setas, ok? Então, vamos lá, vamos continuar aí. Então, vamos lá. Até agora falamos de velocidade de forma escalar. Para as grandezas da velocidade, aceleração e força sejam corretamente especificadas, precisamos identificar a unidade, ou seja, aquela letrinha que acompanha. Força sempre vai ser, ó, a letrinha que vai acompanhar. Quando a gente calcula força, vai ser o Nzinho de Newton, que é a aula passada, lembra? Que eu coloquei lá a segunda lei de Newton, que é força é igual a massa vezes a aceleração. Aí no resultado, a unidade é N de Newton, tá? Então, toda vez que eu calcular força, eu coloco, ó, F é igual o valor e o Nzinho de Newton, tá? E aí a gente vai poder, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, eu tenho que a direção é o quê? Horizontal. O sentido da seta tá indo da onde? Da esquerda para a direita. E a intensidade da força, ou seja, o valor dessa força é 5N, 5 newtons, tá, gente? Então, toda vez que tiver um probleminha e tiver a seta, a gente vai poder ver a direção, o sentido e a intensidade, que é o valor do cálculo, ok? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aí. Somatório das forças, força resultante, tá? Que é o conteúdo da aula de hoje. Quanto mais de uma força atua sobre um corpo, pode-se dizer que ele está submetido a um sistema de forças. Então, por exemplo, se a pessoa não está ali fazendo sozinho, trabalhando sozinho, tem mais de uma pessoa, eu vou ter um sistema de forças, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aí um exemplo aí, ó. Um carro sendo empurrado, tô lendo aqui, ó. Tô lendo aqui, tá? Um carro sendo empurrado por 3 pessoas. F1, que é como se fosse a pessoa 1, está colocando uma força de 50 newton. F2, uma força de 60. F3, uma força de 50. Pode-se concluir que as 3 forças estão sendo aplicadas na mesma direção, tá? Está indo na mesma direção, ou seja, vertical ou horizontal. Se está empurrando o carro, né, gente? Então, está na horizontal, ok? E no sentido da direita para a esquerda. Então, se as pessoas estão somando as forças, tá? O que eu vou fazer? Na hora do cálculozinho, eu vou somar. Então, eu fiz F1 mais F2 mais F3. E isso porque os 3 estão trabalhando, está empurrando o carro na mesma direção, no mesmo sentido, ok? Aí eu vou somar. Resultado aí da força resultante aí deu 180 newton. Então, toda vez que eu tiver um probleminha me dizendo que as forças estão se unindo, logo você vai ver um ajudando o outro, tá? Na mesma direção, no mesmo sentido, é só somar as forças, tá? Agora, quando eu tenho aí, como exemplo abaixo aí, ó, aí um cabo de guerra. No cabo de guerra, eu tenho o quê? F1 e F2 e tenho pro outro lado F3 e F4, né? Nós temos aí que os dois estão na mesma direção, que está horizontal, mas porém os sentidos estão opostos, né? Os sentidos estão opostos. Por quê? Um está puxando para a direita, outro está puxando para a esquerda. Então, essas forças vão se somar? Não, não vão se somar. Então, aí eu tenho aqui, ó, aí deu o cálculo aí, ó. F1, 80 newton, F2, 20 newton, F3, 30, F4, 50. E aí, na hora lá de calcular, como que eu vou fazer? Ó,
os que estão puxando para o mesmo sentido vão se somar. Então, ó, vai ser a força de F1 mais F2, menos a força de F3 mais F4, tá? É isso aqui que vocês têm que olhar aqui, ó. Essa parte para cá, tá? F1 mais F2 menos F3 mais F4, tá? Então, os que estão no mesmo sentido se somaram, F1 com F2, um tá ajudando o outro. Mas está contra quem? F3 e F4. Então, resolvendo isso aqui, deu 20 newtons. Então, quando for as forças na mesma direção e mesmo sentido, eu só vou pegar e vou fazer o quê? Vou somar. Mesma direção e mesmo sentido, eu vou somar. E quando for em sentidos opostos, eu vou diminuir as forças que estão no sentido diferente, ok? E existe o terceiro tipo de força, que é chamado de força concorrente. O sistema de força que você vê na figura aí, tá vendo? Cada um de um lado do rio aí, mas puxando o barco. Estão aplicadas no mesmo ponto que forma um ângulo, tá? E aí, no caso, tem uma direção diagonal. Para representar graficamente tais sistemas, podemos compor o paralelogramo de força da seguinte maneira, tá? Que é esse daqui. Esse daqui. E aí, nós temos aqui, quando a gente faz esse ângulo, a gente vai formar o quê? Um ângulo de 90 graus, tá? Aqui, ó, na extremidade F1, traçamos uma paralela a F2, e a extremidade F2 é paralela a F1. E tem o ponto de origem, né, que é onde está sendo ligado, tá? Essas linhas paralelas aí. E aí, na verdade, eu formo o quê? Um ângulo de 90 graus. Toda vez que eu tenho um ângulo de 90 graus, a gente vai usar o quê? Aquela teoriazinha de Pitágoras, né? Que eu acredito que você já deve ter dado isso em matemática, tá? Ó. Então, eu vou formar um ângulo aqui. E qual a formulazinha que eu vou usar? O raio, ó, a fórmula vai ser aqui. Raio ao quadrado, que é o meio aí, tá vendo? Raio ao quadrado é igual F1 ao quadrado mais o valor de F2 ao quadrado. Aí, no exemplo aqui, me deu probleminha, colocou assim, ó. O valor de F1 é 30, o valor de F2 é 40 newtons, tá vendo? Aí, botou. O raio é igual F1 ao quadrado, 30 ao quadrado, mais 40 ao quadrado. Resolve primeiro o expoente, né? E aí, como o raio está ao quadrado, eu vou ter que abrir a raiz quadrada, né? Tirar a raiz dele. Então, a raiz aí de 2.500 deu 50 newtons, tá, gente? Então, são esses três tipos de forças resultantes que nós vamos estudar. Quando estão no mesmo sentido, as forças vão se somar. Quando estão em sentidos opostos, vão diminuir. E quando formam um ângulo de 90 graus, nós vamos resolver com o teorema de Pitágoras, tá? Raio ao quadrado, F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado. Ok? Então, aí é a nossa aulinha de hoje, tá? Na última aula, nós vimos aí sobre as leis de Newton, que nós já estudamos aí na aula passada, né? A primeira lei de Newton fala sobre a inércia, que todo corpo, quando está em movimento, ele tende a ficar em movimento. A segunda lei de Newton já fala aí sobre a presença de aceleração, que não tem como ficar mantendo uma velocidade constante. E aí a gente calcula através da fórmula da segunda lei de Newton, que é força é igual a massa vezes a aceleração. Hoje eu vou passar questãozinha sobre isso também, tá, gente? O resultado da força vai ser em Newton, né? Que nós já sabemos. A massa vai ser em quilograma a unidade e a aceleração vai ser em metros por segundo ao quadrado, tá? Então, nós vamos estudar isso com calma também. E a terceira lei de Newton diz que para toda ação ocorre sempre uma reação, tá? Uma força igual e contrária. Então, isso aí já tem no vídeo da aula passada. Hoje nós vamos se atenhar apenas esses cálculos das forças resultantes, tá bom, gente?
Vou passar exercício pra gente fazer lá na plataforma, tá? E aí eu vou gravar um videozinho fazendo a correção da aula passada e essas continhas da aula de hoje. E qualquer dúvida aí na resolução dessas questões, a gente faz junto lá no Meet, tá? Vocês me chamam no Meet se não estiverem conseguindo responder essas questões, ok? Um abraço, até a próxima aula.